O sonho de muitos brasileiros é empreender, mas quando a gente pensa em ser o dono de alguma empresa, é preciso estar atento a uma série de coisas. Afinal, os empreendedores têm que enfrentar vários desafios e obstáculos. Por isso é importante buscar treinamento e capacitação. Até porque muitas empresas fecham nos primeiros anos de existência justamente por falta disso. Para falar sobre o tema, a gente convidou aqui a analista de negócios do Sebrae São Paulo, Beatriz Miqueleto. Beatriz, boa tarde, seja bem-vinda ao Conexão Record News, nesse quadro tão importante para levar ao empreendedor informação que ele pode colocar em prática ali no dia a dia, né, do seu negócio, do seu empreendimento. Para começar, é o seguinte, né? A gente sabe da tarefa árdua que é empreender no país, porque quando é uma pequena empresa, às vezes é só a pessoa que está à frente dessa missão, ela acumula várias funções, que numa empresa com uma estrutura maior seriam divididas. Aí ela se pergunta, tá, mas por onde eu começo buscando conhecimento? O que eu preciso saber nesse primeiro momento que eu estou começando a implementar a minha ideia? Eu sei que eu sou bom em tal coisa, em vender roupa, por exemplo, mas eu não sei talvez fazer outras, né? Então, como é que o passo inicial, como que dá o pontapé inicial para buscar conhecimento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a maioria dos brasileiros, né, eles começam pelo fazejamento, que a gente brinca, né? Mas é importante fazer um planejamento, é importante conhecer o mercado que vai atuar, e fazer um planejamento formal, não na cabeça, né? Os empreendedores muitas vezes falam, eu tenho tudo na minha cabeça. Então, o Sebrae ajuda muito nessa questão. Nós temos 33 escritórios regionais no estado de São Paulo e temos mais de 730 unidades do Sebrae aqui, também para ter mais capilaridade, chegar nesses empresários, nesses empreendedores, né? Nós temos cursos de capacitação para quem é microempreendedor individual, esses cursos são todos gratuitos. E também temos cursos EAD. Então, se a pessoa fala assim, eu não posso me deslocar para fazer o curso, nós temos 12 cursos de capacitação, desde planejamento, finanças, marketing, a parte de liderança para quem for ter equipe. Então, são vários cursos para capacitar o candidato a empreendedor ou quem já empreende. Pois é, e é interessante você dizer que não precisa necessariamente ser um curso presencial, né? A pessoa às vezes está Exato. longe de uma unidade do Sebrae ou de alguma outra ONG, que a gente sabe que hoje, felizmente, né, são várias as iniciativas. Acho que o Sebrae abriu as portas para isso, mas a gente tem iniciativas de ONGs, escolas mesmo, que conseguem implementar pequenas turmas ali para alunos que querem empreender. Ou seja, opções hoje em dia não faltam. Agora a pessoa precisa também ter a iniciativa de buscar essas opções. E o ensino à distância é fundamental, né, Beatriz? Para a pessoa que às vezes está ali durante o dia do empreendimento, está com um movimento um pouco mais tranquilo, já vai lá e assiste uma aula para aprender coisas novas. Você tocou num ponto muito importante, né? Porque a pessoa tem que realmente ter essa iniciativa, né? Porque cursos tem aí diversos na internet também, cursos EAD. Então a pessoa precisa ter o mínimo, né, de organização e fazer realmente esse planejamento formal, porque senão qualquer caminho tá bom, né? Se a pessoa não sabe onde quer chegar, qualquer caminho tá bom. Então é importante mesmo, o que a gente fala aqui são comportamentos empreendedores. Então, muitas vezes o negócio não dá certo, não é por falta de competência técnica, não é por falta de conhecimento, mas é um comportamento empreendedor que não está ajustado, precisa ser melhorado. Pois é, e imagino inclusive que é uma oportunidade, quando o curso é presencial, né, de uma troca de experiências, porque você está ali numa sala de aula com vários outros empreendedores, ou seja, então a aula fica muito mais rica, né, no ponto de vista de que você pode trocar experiências ali do que deu certo para você, o que não deu certo, e assim todo mundo se ajuda. Exatamente, essa troca é super importante, por isso que a gente dá essas duas oportunidades, né? Do presencial e do remoto. Agora, qual que é a sua dica, por exemplo, para aquela é uma pequena empresa, mas tem uma estrutura familiar? A gente sabe que isso é comum, né? Às vezes começa com um casal, aí o filho já começa a ficar adolescente, chegando na fase adulta, já puxa essa pessoa também para ajudar no trabalho, no dia a dia. É dividir as tarefas, Beatriz, para que dê certo. Um cuida do financeiro, o outro das vendas. Qual que é a sua dica? Exatamente. Precisa separar, né, os processos,
as atividades-chave do negócio e quem vai fazer o quê. Então, por mais que uma pessoa dê sugestões na outra área, mas cada um tem que ser responsável por uma área da empresa. Marketing e vendas fica com uma pessoa, finanças fica com outra, para quem tem mais habilidade com aquela área. Beatriz, E é eu importante se respeitar, né? E enxergar aquilo como uma empresa, porque muitas vezes a empresa familiar ela não enxerga como empresa, né? Ela acha que assim, é um ganha-pão, né? E não é isso. Por isso que precisa realmente ter tudo isso muito claro, né? Quais são as ações, os processos, quem é responsável. E aí, o próprio Canvas, né, que é uma modelagem de negócio, ele já começa a dar essa primeira organização, esse primeiro pontapé. E depois partir para um plano de marketing, um plano de negócios. É importante. É isso. Pode parecer muito difícil no começo, muito complexo, mas aí vai vendo que aos poucos esse conhecimento vai fazer diferença, né, em relação a se profissionalizar. Até porque a concorrência é muito grande, né? Você tem vários empreendedores às vezes vendendo o mesmo produto, oferecendo o mesmo serviço. Então, quem sai à frente é aquele que vai buscar conhecimento para se profissionalizar. A gente está falando agora, conversando com milhões de pessoas no Brasil inteiro também, pela Record Internacional, enfim, mas tem aquela pessoa que já está empreendendo, mas ela sequer está formalizada, ou seja, não está recolhendo o INSS, nenhum tipo de contribuição que é fundamental. O Sebrae ajuda nisso também? A pessoa fala, olha, eu quero fazer o MEI, mas tenho dificuldade com tecnologia. Ela pode bater na porta do Sebrae e pedir ajuda para isso? Pode sim, nós temos os cursos que são online, ao vivo, tá? Para capacitar, e aí as pessoas podem interagir, podem fazer as perguntas, tirar as dúvidas, e também temos os cursos presenciais nos escritórios. Beatriz, É obrigado. importante também Pois não? ressaltar aqui que não são só os cursos, tá? A gente também emite boleto, a gente faz abertura e baixa de CNPJ para o MEI, a gente faz a declaração de imposto de renda à pessoa jurídica do MEI, a gente presta vários tipos de orientação e de serviço. Isso é muito legal e é fundamental para ajudar o pequeno empreendedor. Beatriz, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Boa tarde para você, até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada.